Ateliê Aberto, com Renata Azevedo Moreira. Bem-vinda, Bela e Bizarro, ao podcast Ateliê Aberto. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo Ai, convite. gente, eu tô muito animadíssima de receber Bela e Bizarro aqui no nosso quarto episódio de podcast, porque, enfim, além dela ser uma artista extraordinária, super talentosa, que vem da minha cidade natal, Brasília. Então, eu acho que é a primeira vez que eu tô conversando. Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo uma visita de ateliê. Bom, segunda que a gente já fez uma, né, na semana passada, como artista de Brasília. Olha que vergonha, Bela, sério. Mas tem muitas mais por aí, com certeza. Tem muitas E mais depois por você aí, vem exatamente. fisicamente. Então, eu tenho que ir fisicamente. E Belo foi premiada do Prêmio Pipa, essa edição de 2026. Premiadas foram 4, entre elas Belo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Bom, falar um pouquinho sobre Belo, gente. Os primeiros anos de sua vida que se deram em Braslândia, que é na região administrativa do Distrito Federal, caracterizada pela distância do plano piloto e pela precariedade do transporte, inscreveram em seu cotidiano uma lógica do deslocamento. A fascinação pelas paisagens de seu território foi uma presença recorrente em sua vivência. Hoje estão presentes em sua produção muitos dos elementos constitutivos do imaginário de Brasília, tais como seu senso de amplitude e distanciamento, o diálogo entre o orgânico e o sintético, o contraste das formas, os longos percursos, as paisagens do cerrado, os óxidos de ferro. Possui grande interesse pela contaminação entre processos, desenvolvendo uma pesquisa que tensiona limites estabelecidos entre matéria e linguagem, entre corpo e território, imagem e objeto, natureza e cultura, humano e inumano, singular e múltiplo. Esse interesse emerge também nas suas vivências como corpo trans não binário, que, atravessado por dinâmicas de poder, pela incerteza e pela violência simbólica, percebe na transmutação uma tecnologia de sobrevivência. Atualmente, a Belo investiga a multifacialidade e o esgotamento do suporte em séries como Cavidades, da qual a gente vai falar daqui a pouco, onde a remoção de material convoca o observador ao deslocamento voluntário que permite construir uma imagem em trânsito. A partir de tatuagem, pintura, gravura, escultura, assemblagem e outras ficções, sua prática reconhece a imagem como corpo dotado de densidade, memória e poder, capaz de circular, permanecer e interferir. Que bio mais poderosa, hein, Belo, que você tem? Obrigado. Sim, foi até difícil sintetizar assim um pouco, mas obrigada. Sintetizar tantas facetas da prática, né? Eu acho que é bom para mim, é bom para a gente enquanto espectadores e acompanhantes e amantes de artes ver o que certos artistas, dentre elas a Belo, conseguem fazer com o material. Então, se apropriar do material para questionar o limite de um meio tão importante na história tradicional, na história da arte, como é a pintura, que é algo que ela faz em uma frase que ela me disse que ficou comigo, que foi: as pessoas querem pintura? Então, a melhor parte delas vai ficar no verso, vai ficar do outro lado do quadro. Então, elas vão ter que se virar para ver essa beleza, né? E essa beleza que também pode estar no bizarro. Belo, vamos começar com uma descrição do seu ateliê, do seu espaço de criação, que a gente está vendo aqui, parte dele. Como que é esse espaço? O que se passa aí dentro? O que acontece nesse mundo que é só seu, o ateliê da Bela e Bizarro? Perfeito. Eu tô aqui no ateliê, ele é um cômodo da minha casa. Eu trabalho em casa atualmente. E é onde, né, assim, quase todas as minhas produções, é onde, pelo menos a parte manual, né, prática da coisa acontece, assim. Claro que a pesquisa, né, as reflexões,
as vontades, os desejos, eles vêm de fora, né, do mundo, do deslocamento mesmo, da experiência no mundo, mas é para dentro desse espaço onde eu trago essas coisas, eu, né, coloco elas diante de mim e permito que elas falem comigo de volta. Então, onde eu estou aqui de frente agora, para a minha mesa de trabalho principal, é uma mesa que eu ganhei há muito tempo atrás e ela me acompanha até hoje. A minha ferramenta de trabalho é essa mesa, mas ao lado também, enfim, tem algumas coisas que eu fui construindo ao longo do tempo. Uma mesa, eu uso como mesa de apoio o meu carrinho de tatuagem, né? Como você falou, eu também sou tatuadora. E eu tatuo aqui nesse ateliê, atualmente eu estou tatuando aqui, justamente porque tentando trazer um pouco mais para esse lado da intimidade, essa relação com a tatuagem. Só que é claro que eu, né, por ser também um espaço não tão amplo, eu preciso administrar mais organizadamente essas duas vidas, vamos dizer assim, né? Então, atualmente eu estou num ciclo de produção voltado para algumas exposições que eu estou participando e que vão acontecer ainda esse ano, mas assim que esse ciclo terminar, eu vou inaugurar um novo ciclo voltado para a tatuagem, então esse ateliê vai estar reorganizado, retransformado, mas o que, né, se mantém ainda é essa característica de, além de ser o meu lugar de trabalho, também é um local onde eu possa, como você está vendo, eu coloco várias, né, eu tento colocar na parede a pesquisa atual, para que eu possa ter essa devolutiva do trabalho, né, para que eu possa enxergar aquilo que eu fiz, que eu estou fazendo, e me orientar, até no sentido de perceber, de me relembrar dos caminhos que eu já percorri, porque esses caminhos eles também indicam sentidos, né? Então aqui essa é uma pesquisa em gravura, de monotipias com folhas, ou seja, é uma gravura sem tiragem, né? Tiragem única mesmo. Aqui, parte da minha pesquisa dessa série Cavidades, que é uma das formas de expor, como você falou, né? Ela tem essa característica de incorporar elementos da pintura, mas também outros elementos no verso. Então, tem essa forma de montagem na parede sempre deixa parte da obra oculta, como você falou. Mas aqui eu tenho outras pesquisas, né, alguns outros elementos de pesquisa aqui em tecido, e aqui também alguns trabalhos que eu estou construindo atualmente para essas exposições, ou seja, também é um lugar de testar exposições, testar trabalhos mesmo, antes que eles venham de fato a encontrar um público. Então, eu acho que esse lugar, assim, é como se fosse o meu próprio universo mesmo, né? Já que a arte, para mim, também, desde o início, né, teve esse lugar, principalmente no início, né, de fuga, assim, de encontrar um lugar de construir, um lugar seguro. Então, eu acho que agora, trabalhando com arte, eu tenho a possibilidade de construir esse espaço com um pouco mais de liberdade e, e é isso. Pois é, se o trabalho já chegou até aqui com sem, né? Antes você não tinha o seu espaço só seu, né? Você mudou, teve vários percursos que você estava me contando da sua vida, vários deslocamentos mesmo, né, Belo, que eu acho que vale a pena a gente de repente falar um pouquinho deles, né? Então, na nossa visita de ateliê passada, virtual, né, gente? Porque eu estou em São Paulo, apesar de ser em Brasília. A gente conversou bastante sobre como a sua família influenciou o seu devir artista, né? O seu entender-se como artista, o seu processo de descoberta de si nessa carreira, nessa profissão. E aí, normalmente, quando a gente fala de influência da família, a gente está falando muito de apoio, né? Apoio dos pais.
Mas não necessariamente é assim sempre, né, Belo? Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa história, que é a sua história para chegar até aqui, nesse lugar de muito sucesso nesse momento. Perfeito. E exatamente, como você falou, né? Como uma criança LGBT também, nasci numa família, de certa forma, conservadora. É difícil, né? Assim, não é segredo para ninguém que é uma realidade que você acaba tendo, né, a criança, o adolescente, enfim, a pessoa LGBT em formação acaba tendo que desenvolver muitas habilidades, principalmente quando a gente lida com a questão do armário, né? Que é uma questão que atravessa muito a vivência LGBT. Então, essa necessidade que a gente se encontra de performar uma persona que a gente não é, né? De criar uma casca que a gente apresenta e assim, e de uma forma, né, assim, tão violenta que essa casca, por ser também justamente no seu ambiente doméstico de casa, você acaba tendo que se enclausurar dentro dessa casca mesmo e assim, e acaba se perdendo naquilo, né? Então, para mim, para a arte, foi um gesto quase que espontâneo, assim, de fuga, né, diante desse contexto, assim. Então, é sempre muito paradoxal essa questão com a família, né, porque a gente aprende a ter uma certa admiração, gratidão, respeito, que atravessam também, circunstâncias que atravessam isso, as relações de poder que o filho tem com os pais, né, enfim. E a heteronormatividade também, né, Bela? Exatamente. Então, assim, o controle dos corpos, né, porque você se revelar como uma pessoa LGBT é uma grande vergonha, muitas vezes, para sua família. Ou seja, é uma violência que é simbólica também, mas ela também ultrapassa esses limites e pode, né, chegar a ser uma violência física. E essas duas esferas, na verdade, elas se confundem, né? Porque a violência simbólica, ela, né, tipo, essa repressão simbólica, ela faz com que você acabe desenvolvendo mecanismos que o seu corpo passa, né? Então, uma hipervigilância, um estado de alerta constante e uma ansiedade, né, sobre o seu corpo, a sua fala. Então, eu acho muito interessante você ter trazido essa pergunta, porque por mais que ela seja óbvia, né, no sentido de que se estamos falando de violência, se estamos falando de fragilidades de corpos dissidentes, essas questões vão estar envolvidas. Assim, como você tinha falado, viver, né, como ser uma criança LGBT, ter uma infância LGBT, acaba influenciando muito na convivência da família e nessa questão do apoio, porque há uma expectativa, né, criada sobre os filhos e que quando essa expectativa se desvia dos desejos daquela pessoa, ela se vê muitas vezes diante de uma situação em que ela tem que ou confrontar a família dela e entrar num conflito de fato com esses outros interesses que estão quase que hierarquicamente superior a você, né? Porque, enfim, criança e os Uhum. pais, Sim. mas também, ou então você pode escolher se enclausurar dentro do armário, que é a alternativa que muitas pessoas encontram. E essa, é claro que essa escolha, né, qualquer uma dessas escolhas vem com perdas, né? Porque esse confronto, né, pode te colocar num lugar muito difícil, muitas crianças, muitas pessoas, muitos jovens são expulsos de casa, né, depois dessa revelação. Mas do outro lado, o armário que ainda te permite ali navegar, né, nesses ambientes, vai te trazer para um lugar onde você vai precisar se conter, administrar o seu corpo, vai te levar a desenvolver uma hipervigilância sobre você, sobre o seu comportamento, sobre o seu gesto, sobre a sua fala. E isso, Ou seja, não tem escapatória, assim, né? Se você não aceita a criança LGBT, ela vai, de qualquer forma, encontrar com muito sofrimento, né? Seja no exato, armário, ou seja, se rebelando, saindo de casa. Ou seja,
a violência ela se impõe, e uma criança que já está tendo que lidar com tantas outras, né? Quer dizer, é Exato. realmente brutal, né? Muito, muito. E assim, eu percebo que tendo né, buscado no fazer artístico esse lugar de refúgio, onde eu pudesse produzir, viver mais livremente, imaginar, me imaginar de outras formas, isso se distancia também desse lugar de controle que é desejável para uma sociedade homofóbica, transfóbica, narcisista, etc. E eu acredito muito que o armário, ele também inevitavelmente se rompe, mais cedo ou mais tarde. É a reação que é natural à ação, né? Então, com o tempo e com esse meu distanciamento dessas expectativas e a aceitação desses outros lugares, eu percebi ambientes que são mais acolhedores com a minha forma de ser, né? Então, foi também muito interessante encontrar essa liberdade nesses outros espaços, porque são espaços onde eu encontro pessoas parecidas comigo, e quando eu falo parecidas, são pessoas com trajetórias parecidas com a minha, que já passaram Sim. por situações semelhantes, ainda que diferentes. É possível encontrar e solidificar, né? Eu acredito muito na construção desses espaços. Então, tem sido também um lugar de buscar outros afetos, né? De encontrar outras famílias, de construir novos laços de fato, construir mundos novos, né? Sim, e queerizar, transformar essa noção de família também, né? Que eu acho que é tão importante para a existência queer e LGBT, enfim, que é entender que família não são laços sanguíneos, né? E é uma palavra que você usa muito, né? A transformação, enfim, a transfiguração, mas até mesmo desse elemento da família que é importante na sua trajetória. Então, a proteção ela não vem do armário, e a família, ela não vem necessariamente dos laços de sangue, né? Existe proteção e existe família fora do que a gente idealiza, do que a heteronormatividade nos ensina que essas coisas são, né? Perfeito, exatamente. Quando esse processo de se enclausurar num armário, né, de sermos colocadas no armário, acaba culminando na produção de um duplo, de uma réplica sua, né, uma cópia mesmo, né? Você acaba se tornando uma cópia de si. É um processo que é muito determinante na construção de uma identidade instável, de um espelho rachado, assim, porque é a produção de uma identidade que não se reconhece, né, de um corpo que não se reconhece, não se reconhece na sua identidade, né? Então, Sim. a disforia é uma produção desse contexto, né? Um contexto de não aceitação e descabimento que acaba produzindo um sentimento de inadequação. Então, hoje, me assumir como uma pessoa trans é justamente assumir a complexidade dessa construção que é o sujeito, né? Uhum. É, que está além do corpo, está além da identidade, está além da sua história e que pode transformá-la a qualquer momento. Ou seja, que não é redutível a uma categoria, a um nicho de mercado que seja, a uma expectativa que seja. E, especialmente para mim, é importante a denominação de não binário, e paradoxalmente com o que eu falei, né? Até porque falei que é justamente se livrar das categorias. Mas essa né, é uma categoria que é ampla e se define pela negação, né? Então, pela negação do binarismo. E não é uma afirmação. Então, a gente recorre a essas categorias porque nós precisamos nos comunicar e justamente subverter, né? Assim, trair a própria estrutura que faz com que essas divisões estejam de pé, né? Então, eu acho que é um gesto político assumir um novo nome, uma nova identidade e se apoderar do seu próprio corpo, porque a gente pode fazer com ele o que a gente quiser.
Outro dia eu estava numa conversa aqui em São Paulo, uma conversa com artistas, e aí uma das artistas estava falando como é estranho para ela que as pessoas sempre cheguem na obra dela com vários pré-requisitos ou informações de história da arte ou conceitos sobre o que aquilo deveria ser, e como ela gostaria de se livrar dessas categorias e que as pessoas olhassem simplesmente para o objeto, para a obra, e pensassem o que aquela obra é sem as categorias, sem a categorização. E aí eu pensei instantaneamente em vários artistas trans com quem eu já tive o privilégio de trabalhar, que me disseram da importância de se denomizar, de ter um nome, né? Eu trabalhei muito tempo com um artista chamado Cassius, lá do Canadá e Estados Unidos, que é um artista transmasculino, e ele, enfim, na trajetória dele, né, em tudo que passou, já um artista um pouco mais velho, que tem os seus 50 anos, ele falou que quando ele estava crescendo não tinha nome para o que ele era, né? Para essa identidade que ele tinha e que hoje a gente tem, que a gente acessa. Então, assim, poder categorizar é também uma forma, eu acho que, de empoderamento muito grande, né? Bela, Perfeito. eu acho que, pelo que você fala, é isso que a gente sente também, né? Que você Exato. parece retomou um poder, uma força, né? Sim, e eu acredito no poder da invenção. Eu acho que a gente Uhum, precisa inventar palavras, porque não existe, né? As palavras que existem, elas não estão limitadas ao dicionário. A gente pode inventar as palavras que a gente precisa, porque as palavras elas não podem ser prisões, mas elas devem ser ferramentas ou chaves, né? Então, esse também é o poder de criar novas palavras ao infinito e criar quantas palavras nós necessitarmos para que a gente consiga transformar a nossa relação com o mundo. Porque, como eu falei, a palavra é uma ferramenta. E uma ferramenta é uma coisa, é uma conexão, né, entre o corpo e o mundo. Então, usar a ferramenta também é uma forma de apontar e fazer com que os olhares se desloquem, justamente, se modifiquem. Então, a gente possa construir novas visões, né, possa imaginar novas coisas. eu queria muito falar da sua série Cavidades e pensar um pouco nessa relação que você fala tanto da transfiguração e do poder de transformação, né? Quer dizer, o não aceitar. Eu acho que é uma espécie de rebelia, se a gente quer colocar esse nome que eu não gosto muito, mas enfim, uma recusa ao que está posto, né? Ao status quo, talvez, né, Belo? Uhum. E essa série, para ajudar as pessoas a visualizarem, quem não conhece ainda o trabalho da Belo, e aí, se você quiser me ajudar depois nessa descrição, Belo, são pinturas, né, feitas a partir de um processo de cópia, na verdade, de fotos pré-existentes, que Belo encontra em arquivos online ou em revistas, etc. E aí, na parte de trás dessas telas em madeira, né, dessas pinturas em madeira, existem uma estrutura feita de barro, de argila, que se assemelha a um cupinzeiro. Estou descrevendo certo, Bela? Isso. E Bem aí, por aí. Uhum, exatamente. Pode continuar. então, e aí, reconsiderando esse protagonismo histórico, né, que você falou da pintura. Então, é aquela coisa da trapaça, né? Então, vamos apresentar essa obra que é uma pintura, se Perfeito. vocês querem pintura. A gente estava falando muito dessa preferência que existe ao longo da história, mas também muito mais recentemente pela pintura em termos de venda, em termos do que é mostrável também nas últimas décadas. E aí você está revelando, ao esconder, o principal do lado de trás da obra, né? Você pode me falar da origem dessa série e aí explicar um pouco mais também do seu processo criativo com barro, com a manipulação da Argel e com esses gestos de transgressão? Perfeito. Essa é uma série em que eu começa a ficar mais claro para mim a recorrência desses processos sucessivos de criação e destruição. Então, eu começo pensando na história da pintura e como o autorretrato
foi utilizado muito presente na história da arte como recurso de criação de um outro eu, de um alter ego, né? Então, como se né, como se fosse um espelho mesmo, né? Como se a pessoa estivesse projetando sua própria imagem e para lidar também com ela, se conciliar com ela de certa forma. Então, decido tirar uma selfie e transferir ela para um suporte de uma maneira muito matemática e calculada, com uma técnica de grid, né? Que permite com que essa imagem seja transferida quase que idêntica. Uma vez construída essa imagem, eu pego o suporte, como você falou, eu giro ele e no verso eu começo a escavar. Então, com uma ferramenta de estilogravura, uma ferramenta de entalhe, eu começo a retirar o material desse suporte até produzir uma estrutura rizomática, cavernosa, porosa, esponjosa, se assemelha, como você falou, a um cupinzeiro, mas também há muitas outras estruturas presentes na natureza, como as próprias cavidades do nosso sistema cardiovascular, por exemplo, ou uma coral, né? Ou, enfim, muitas outras estruturas, as próprias clusters de galáxias, né? São conglomerados, se não me engano, possuem esse formato. E eu comecei a olhar para esse Corais, né, formato. no fundo do mar. Corais, exatamente. E eu comecei a olhar para esse formato, assim, esse padrão, e que se repete, assim, muito extensamente. E isso passou a me atrair, me questionar muito, porque é algo que borra os limites entre o lado de dentro e o lado de fora, né? Porque você consegue, é uma continuidade entre a superfície e o lado interno. Então, uma primeira intenção foi justamente aumentar a superfície da obra ao retirar esse material e produzir essa estrutura cavernosa. Essas estruturas também elas acabam conferindo uma flexibilidade e resistência muito maiores à peça, porque conforme ela se dilata com a temperatura, o suporte não vai rachar por causa desses vazios, né? Desse jogo de cheios e vazios. A matéria tem espaço para se expandir. Ao mesmo tempo, permite essa passagem de umidade, de luz, que contribui para essa conservação do material. Então, foi pensando mesmo em transformar aquilo numa coisa viva, né? Que vai se modificar, que vai responder ao seu ambiente constantemente e que, de certa forma, autônoma, porque, como você disse, eu fui furando, furando, até que esses buracos atravessaram o suporte e começaram a produzir buracos na imagem. Então, essa autoimagem construída começou a ser rompida por esse organismo escondido ali atrás. Então, Os furos da frente da tela, eles vêm, na verdade, do movimento de trás. Ah, exatamente. entendi. Exatamente. Então, assim, produz essa complexidade, né, de experiências, assim. Primeiro que quando você vê um lado, você está automaticamente ocultando o outro, né? E isso vem um pouco também dessa intenção, né, de hackear, né, de revolta mesmo contra essa frontalidade, né? A pintura é uma linguagem, né, um código muito associado a essa ideia de uma ilusão ou um portal que você entra, né, e que você está de frente. Ela é voltada para a retina, né? Só que a minha intenção foi fazer o inverso. Sim. Porque você, ao olhar a imagem, você está olhando apenas uma parte da imagem. A sua experiência, né? Ou seja, você só vai vislumbrar a obra na sua completude se você se deslocar, seja ao redor dela, seja manuseando, e montando aquilo na sua cabeça. Porque, como eu falei, esse jogo de revelação e ocultamento aciona um mecanismo em quem está ali
tendo uma experiência de interação com a obra, de criação e de redescobrimento também, né? Porque ela vai ver primeiro um lado, esse lado vai denunciar, através desses buracos, dessa topologia complexa, que existe uma outra, algo além a ser descoberto, e vai despertar, né? Vai te chamar para esse movimento, e com esse movimento você vai descobrir. Então, você vai descobrir uma nova face e como aquela face se comunica com as demais. Então, é uma tentativa também de entregar o poder e compartilhar o poder com o outro, de construirmos essa imagem. Eu gosto muito dessa definição. Enfim, quando você está entregando, né, esse ato que é uma oferta, né, uma oferta de ação, de vida, de agentividade, é, esse gesto, entretanto, assim, da gente ver, perceber esses furos, né? É claro que eu vou pensar num trabalho da Belo que se chama Juízo Final, né? Que é uma tela em que nós vemos o ex-presidente Bolsonaro, acho que tomando posse, né, naquele dia fatídico para todos nós, e com furos, né, e que vem na cara dele, assim, no rosto dele inteiro, e naquele braço que está jurando, e é uma imagem violenta, mas que dá um certo regozijo, né, para algumas de nós. Existe esse desgaste do suporte, como você falou, é um desgaste que vem de um movimento de dar e de receber, de retorno também do investimento que é feito, né? Quer dizer, de ação e reação do suporte, e você falou bastante de se cortar, inclusive, no meio desse processo, né? Que às vezes você bate tão forte para furar a madeira, é madeira, né, gente? Não é uma tela de tecido, é madeira que Belo tá furando. Então, esse ato da violência de furar a tela, pelo que eu entendi, ele vem depois, né? Quando a tela está pronta, e aí você vai escavando por trás. Qual que é a importância dele? Essa violência, ela vem como um reflexo do que você já viveu, ou ela vem como uma reação ao que você já viveu e à violência que existe no mundo, especialmente entre corpos dissidentes, mas não só? É interessante essa pergunta, porque essa violência, primeiro, voltando um pouco porque a gente já falou, né, e você falou lindamente, que essa violência, ela está posta, ela é inevitável para os nossos corpos atualmente, nesse contexto, né? Então, o meu olhar parte muito dessa constatação mesmo, né? Então, eu reproduzo, é isso. Eu estou Do sempre real. trabalhando com a cópia também nesse sentido de até, enfim, assim, num processo íntimo de validar o meu olhar, mas também de relatar, né? De trazer o que já está aí, o que já está posto. E que, como eu falei, é inevitável. Então, assim, é uma retirada de material, é um corte que produz, né? Que produz algo, que então, ou seja, produz esse vácuo que permite essa passagem, essa fluidez que a gente falou mais cedo. Então, são sempre essas duas medidas ou mais que estão simultaneamente se contrabalanceando, né? Ou seja, nesse trabalho específico que você mencionou, do juízo final, eu trago, né, para a figura do Bolsonaro a mesma violência que já está presente, né, nele. Ou seja, todos os posicionamentos violentos de estímulo à violência contra corpos LGBTs, contra corpos racializados, e né, sem falar, óbvio, na pandemia e, enfim, toda a calamidade que ele causou, né? Todas as mortes, toda a violência, enfim, institucionalizada, né? Então, assim, vem
dessa constatação, dessa observação, dessa violência cultivada pela própria imagem do Bolsonaro e que acaba corroendo a imagem construída, paradoxalmente, da justiça, do correto, do moral, né? Então, essa imagem que é frontalmente apresentada como patriótica e que se vê rompida, violada pelas contradições do próprio comportamento, né? Pelas forças que atravessam aquela agência, né? Na mesma série onde eu retrato o Bolsonaro, eu retrato a mim, né? O primeiro trabalho foi o autorretrato e o segundo foi o Bolsonaro. Uhum. Então, é claro que, né, eu não quero me assemelhar ao Bolsonaro ideologicamente, de forma nenhuma, mas eu também não tenho medo em reconhecer a complexidade que nos constitui, porque ele é um corpo humano complexo e falível, assim como o meu, né? Como nós falamos, a violência, né, ela está presente na nossa vivência e a violência, ela sempre ela é bidirecional, né? Ela tem quem perpetra a violência e tem quem sofre a violência. Então, da mesma forma como essa violência corrói a imagem do perpetrador, ela também afeta o corpo da vítima. Então, a violência também surge até, tipo assim, no suporte, né? Ela vai para o suporte como uma resposta, né? Também, porque o corpo que sofre violência, ele acumula sentimentos, memórias, né? Ele fica marcado por aquela violência. Então, aquela violência sofrida acaba incorporando mesmo a trajetória daquela pessoa e quem ela é. Assim como pessoas trans em situação de vulnerabilidade que acabam buscando, né, enfim, o trabalho sexual, muitas vezes, enfim, é comum a prática de se proteger com navalhas, né, enfim, ou seja, de incorporar na sua própria vida, no seu próprio cotidiano, elementos que permitam uma defesa contra essa violência, mas nunca de uma forma pacífica, porque isso, essa violência, né, que nos atinge, ela não é um retorno. Essa imagem do espelho que você falou no começo, ela é muito impactante. Eu acho que, na verdade, o que você faz, Belo, é incorporar essa não binariedade da sua identidade na sua prática de uma maneira extremamente visceral e material, né, que traz essa vivacidade que a gente vê e que recebe prêmios, né? Então não é à toa. É uma premissa que tem muito sucesso na própria materialidade, né? Às vezes a gente vê algumas práticas umas práticas muito teóricas às vezes, falando de violências imaginadas, teorizadas, enfim. Mas o que eu vejo na sua prática é uma vivência da experiência pela qual você se define, né? E aí o trabalho, ele fala também. E eu acho que essa violência vindo de dentro, né, é uma coisa que a gente consegue associar automaticamente à questão da recusa dos binários, né? Não é para ser uma coisa ou outra. Acho que a minha pergunta inicial foi: é reação ou é reflexo? É os dois, né? Exatamente, É os exato. dois. Os dois. E assim, e mais, né? Muito mais, provavelmente, assim. Eu acho que, porque é isso, assim, esses padrões, eles estão tão presentes na natureza, né? No corpo, na forma como as coisas se comportam mesmo, né? Na organização da vida, que é isso, não tem diferença, né? Não tem limite, na verdade, entre o lado de dentro e o lado de fora, né? Acaba que todas essas faces se comunicam. Então, a gente pode estar falando de um reflexo e acabar falando de uma reação, né? Assim, porque o fenômeno é maior, mais complexo, e digo mais, né? E digo menos ao mesmo tempo.
acho que ele é inatingível através da linguagem, né? Eu acho que isso também é um pouco essa tentativa, porque a indefinição, né? A indefinição, eu acho que ela é um recurso por causa disso, porque ela nos permite nos reconhecer nessa incapacidade de chegar àquilo que a gente sabe que a gente compartilha. Então, é um silêncio que nos conecta, na medida em que a gente não consegue alcançar não consegue esgotar, né, essa causalidade, né? Então, eu também acredito nisso, assim. Eu tento trazer, né, para um lugar da atitude, do Sim, processo. Por isso que eu não falo tanto na minha pesquisa, mas nos meus processos. Porque a sim. pesquisa, ela parte de uma hipótese, ela tem um método específico, mas os processos, eles são aquilo que se repete, eles são os rituais, eles são os hábitos. Então, eles são constatáveis nessa medida, né? Na medida da repetição, da marca que fica e que é visível e que nos transporta para os processos, e é uma evidência desse processo. E a tatuagem entra aí também, Belo? Porque eu lembro, a gente não conversou muito sobre tatuagem, né? E você falou que é uma parte importantíssima da sua prática, dos seus processos, e que você vai voltar a priorizar ela no momento em que as suas exposições terminarem esse ano. Perfeito, exatamente. Tem total a ver com isso, porque, assim, é aquilo, a tatuagem, né, historicamente, assim, ela é um fenômeno, eu diria, indissociável da experiência humana em comunidade. Em muitos contextos, ela é tida como uma marca de É verdade. pertencimento, como se fosse um batismo, uma marca de um ritual de passagem, assim. É, Só que no nosso contexto, né, marcado pelo colonialismo europeu, que preza por essa ideia de pureza dos corpos, de uniformidade, a tatuagem ela passa a ser uma mácula, né? Ela é indesejada e ela significa uma renúncia a esse privilégio do pertencimento, né? Então, tatuar o próprio corpo é um gesto de se apoderar do seu próprio corpo, de fazer-o falar e resistir e de interferir também no seu contexto, né? De ser um ruído nessa ordem violenta. E assim, existe um pouco de dificuldade em conciliar, mas eu acho que é justamente esse lugar em denominação, né, que precisa ser investigado, que precisa ser melhor cuidado, e que eu pretendo Uhum. atacar, talvez. É isso. Adorei a palavra atacar usada nesse contexto. Belo, vou te dizer que eu aprendi muito com essa nossa conversa. Como eu aprendo a cada vez que eu converso com você, e agradeço muito a sua generosidade de estar presente aqui no Ateliê Aberto. Esse episódio que você realmente se abriu e contou pra gente esmiuçou, eu acho, tantos fragmentos e partes do seu processo que a olho nu a gente não saberia, né? Então, acho que essa é a beleza também. Convido a todas e a todos e a todos a olharem realmente e testemunharem a prática de Belo quando puderem. Quais que são as próximas exposições? Conta pra gente, Belo. Bom, eu vou estar participando da exposição, né, dos vencedores do Prêmio Pipa, que vai acontecer no dia 20, a abertura, né, vai acontecer no dia 26 de setembro, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Um prédio muito histórico, estou muito feliz de participar. E algumas outras exposições aqui em Brasília também, no Vilarejo 21, Palavra Matéria, com a curadoria da Luciana Paiva, que é um desdobramento do acompanhamento crítico que a gente vem fazendo. E também em novembro nós vamos ter uma exposição do projeto de desenvolvimento poético do Ateliê Helena Lopes, na Pilastra, aqui no Guará também. Então, a quem for de Brasília, eu deixo esse convite. A quem estiver no Rio de Janeiro também, lá pelo dia 26, eu deixo aberto o convite. Agradeço imensamente, Renata,
a esse lugar, a essa oportunidade, a esse convite, a essa escuta, né, a esse lugar, a essa plataforma. É ótimo, eu gosto muito desses momentos. Eu acho que são momentos onde a gente pode ter contato entre pessoas, né, que estão, né, para além dos objetos. E eu acho que é isso, os objetos, mais do que qualquer coisa, eles são pontes entre pessoas. E estou disponível também ao que precisar de mim, se quiser em outros momentos falar, estou sempre disponível. Agradeço muito mesmo pelo espaço. Muito obrigado. Imagina, Belo, que este seja o começo de uma caminhada aí em que a gente possa se encontrar várias outras vezes. Com certeza. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.